Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao canal Eduardo Nunes Jacondino, canal destinado a compreender os fenômenos do contemporâneo por meio de uma leitura sociológica. Este vídeo está destinado então a refletir sobre a questão da eleição presidencial de 2022, por meio da qual Luiz Inácio Lula da Silva retornou pela terceira vez à presidência da República do Brasil, se tornando o primeiro presidente da história a ocupar esse cargo por 3 vezes, né, de forma democrática. E também, ao mesmo tempo, vai refletir um pouco sobre uma questão possível, né, que surge, então, após as eleições de 2022, no sentido de perguntar por que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, então, não consegue se reeleger. Tendo em vista que todos os presidentes, após o período de redemocratização política, ocorrido na década de 80, todos eles que foram candidatos à reeleição, todos se reelegeram. Fernando Henrique Cardoso, próprio Luiz Inácio Lula da Silva e depois Dilma Rousseff. Quando chegou a vez de Jair Messias Bolsonaro, não houve a questão da reeleição. O que teria acontecido? A ideia aqui é fazermos uma reflexão, pelo menos, sobre 2 pontos, né, analisados do ponto de vista sociológico para tentar responder essa questão. Mas antes de adentrarmos nesses pontos, entendemos como importante rememorarmos, né, a questão histórica, até para diferenciarmos a eleição de 2018 da eleição de 2022. Na eleição de 2018, nós tínhamos uma configuração social e política muito diferente. Dentre elas, o fato, e não é pouca coisa isso, de que o atual presidente da República, então Luiz Inácio Lula da Silva, na época estava preso, né, condenado já em segunda instância, estava preso, né? Isso fez toda a diferença porque, embora o PT, o atual partido, né, que chega à presidência da República em 2022, seja um partido progressista bastante forte, o PT, o Partido dos Trabalhadores, essa força do ponto de vista inclusive eleitoral, ela está alocada muito na figura de Luiz Inácio Lula da Silva, né, que é uma figura, como diria Max Weber, né, um clássico das ciências sociais, chamava de uma figura carismática, né, uma figura que agrega muito, que legitima as suas atuações e tal, uma pessoa muito que justamente como o termo diz, né, possui um carisma muito significativo. Como ele estava preso em 2018 e o PT resolveu manter a candidatura de Haddad, né, obviamente que essas duas questões, a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, que representava na época um desgaste muito, mas muito significativo deste partido, né, o Partido dos Trabalhadores. A figura de Haddad, que vinha inclusive de uma atuação frente à política, à Prefeitura de São Paulo, né, com uma atuação não muito significativa. Todo o desgaste, então, como dissemos, do próprio partido, via prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, quanto do mandato da presidente Dilma Rousseff, que havia sido interrompido, né, que foi interrompido no seu segundo mandato, aproximadamente lá por 2017, quando o vice-presidente assume a presidência da República, e tivemos ali naquele momento, então, um espírito coletivo, digamos assim, do ponto de vista inclusive da mídia, etc., que colocava o Partido dos Trabalhadores e, na sequência, a própria perspectiva progressista de olhar para a sociedade de uma forma muito pejorativa, muito negativa. Muitas críticas estavam sendo feitas, então, nesse momento, ao Partido dos Trabalhadores, ao movimento progressista de modo geral. Não podemos esquecer também que em 2018 houve a fatídica facada, né, ao então candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro. É notório que aquele evento gerou uma comoção muito grande por parte de muita gente, né, muitos cidadãos brasileiros, e aquilo ali serviu de um certo modo para que o presidente, o candidato então, Jair Messias Bolsonaro, obtivesse muitos votos, né, por conta daquele ocorrido, certo? Isso muda drasticamente para o ano de 2022, quando então o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva então acabou inclusive sendo solto, né, da prisão. Todos os processos contra ele, que começaram inclusive em Curitiba, a partir da atuação do juiz, do então juiz Sérgio Moro, a partir da conhecidíssima operação chamada de Lava Jato, né, principalmente que vai buscar averiguar as questões relativas ao mensalão e à corrupção política de modo geral, né?
O que acontece entre 2018 e 2022 é que o ex-juiz Sérgio Moro, então na época aquele que acaba contribuindo para condenar o presidente Lula, ele acaba num momento posterior à condenação de Lula e à eleição de Bolsonaro, entrando para o governo Bolsonaro como ministro, né, da Justiça. E num período aí de aproximadamente um ano, sai do governo Bolsonaro por conta de um desgaste, inclusive por conta de denúncias que o ministro, então na época ministro Moro, faz a respeito de Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro estava tentando intervir no trabalho da Polícia Federal. Em 2022, então, Lula já está solto, os processos contra ele foram revogados, né, foram destituídos, digamos assim, a começar pelo fato de que a Suprema Corte coloca que a instância para fazer determinado processo, né, no caso do triplex, por exemplo, não era a instância correta, Curitiba, e assim sucessivamente. Então temos a liberdade do presidente Lula, uma retomada então dessa figura carismática no sentido de poder entrar para os quadros políticos partidários, institucionais novamente. Como dissemos há pouco tempo aqui no vídeo, o PT em grande medida deve sua força eleitoral à figura carismática de Luiz Inácio Lula da Silva e obviamente ele estando com a possibilidade, né, de concorrer à eleição em 2022 fez toda a diferença também nesse sentido. Eu acho que esse é um aspecto que precisa ser colocado, né? Mas vamos para os dois elementos que consideramos fundamentais para pensar também a não reeleição de Jair Messias Bolsonaro. A primeira questão que é fundamental a gente também lembrar do ponto de vista histórico foi a pandemia de Covid-19, que atingiu o mundo inteiro, né, entre 2020 e 2021, fazendo com que os estados-nação, né, do mundo contemporâneo, entrassem numa guerra, entre aspas, contra este vírus, no sentido de, conjuntamente com a ciência, a medicina, a biomedicina, as biotecnologias, buscassem soluções, no caso as vacinas, para tentar combater a propagação do vírus, que se mostrou ser um vírus mortal, né? No Brasil, quase 700 mil pessoas perderam a vida, por exemplo, em decorrência do vírus. Do ponto de vista do caso brasileiro, houve uma questão paradigmática para nós aqui, do ponto de vista da sociologia, que foi a inegável negação feita por parte do presidente da República e de muitos dos seus seguidores e pessoas que estavam ocupando cargos políticos na época, diante da pandemia. Um certo negacionismo, como ficou conhecido inclusive, né, esse termo, um certo negacionismo no sentido da existência da própria doença ou então do ponto de vista do grau de letalidade que efetivamente ela poderia gerar. Então houve uma resistência de enfrentar o problema. Tivemos nesse período aí aproximadamente 4 ministros da saúde, dentre eles o ministro Mandetta, que era médico formado na área, que acabou sendo demitido, embora, sob o nosso entender, tenha desenvolvido no período que esteve à frente da questão um bom trabalho, inclusive divulgando as questões para a população, fazendo lives, e houve um desentendimento ali com o presidente da República, acabou saindo. Houveram outros ministros que ocuparam o cargo, inclusive advindos do mundo militar, mas sem a formação específica na área da saúde, inclusive, o que por vezes pode gerar questionamentos no sentido de que até que ponto eles seriam competentes, né, para poder visualizar de forma mais efetiva a questão que estava sendo atravessada. Então foi uma questão sui generis, né, a pandemia, que acabou gerando um esforço por parte dos estados no sentido de tentar combater essa questão. O Brasil, portanto, então houve por conta dessa resistência, né? Na época se falava, por exemplo, que haveriam outros produtos que poderiam combater a pandemia, como a cloroquina e outros que até hoje não se comprovou efetivamente a eficácia deles contra o vírus. O que comprovou-se efetivamente a eficácia contra o vírus foi efetivamente as vacinas. Então, houveram falas, inclusive, também no sentido de fake news, né? Notícias que desinformavam a população, desencorajavam a população diante da letalidade do vírus e etc. Falas no sentido de afirmar que as vacinas poderiam transmitir certas doenças como o HIV, vírus da AIDS, pessoas poderiam se transformar em jacaré se tomassem a vacina. Se isso foi feito no sentido de uma piada
ou não, não sei, mas o fato é que advindo de pessoas, de figuras de autoridade, como a própria figura do presidente da República, ou seja, uma figura que exerce influência sobre, no caso do Brasil, milhões de pessoas, foram falas infelizes, né, no sentido da responsabilidade desses cargos, da responsabilidade que essas pessoas tinham no sentido desse enfrentamento diante desta pandemia. E aí a ambivalência dessa situação que nos chama a atenção é o fato de que aqueles que estavam à frente do Estado-nação, né, do Brasil, a República Federativa Brasileira, que surge como Estado-nação, assim como várias outras nações a partir do século XVIII, XIX, a partir da consolidação de um território, de um idioma e de administrações que vão do micro ao macro, né, prefeituras, governos estaduais, governos federais, executivo, legislativo, judiciário. O mesmo processo que levou na história do Ocidente à consolidação do Estado-nação foi o mesmo que levou, em paralelo, à consolidação da ciência, né? Francis Bacon, Galileu Galilei, uma série de outros indivíduos, advindos inclusive da Europa, que acabam consolidando aquilo que ficou conhecido como a ciência moderna, que passou a ser, tem sido nas últimas décadas, nos últimos séculos, o grande instrumento utilizado pelos homens, seres humanos, para lidar com as suas questões, notadamente diante de questões como pandemias, epidemias, questões ligadas à saúde. No caso brasileiro, vejam, aqueles que estavam à frente do Estado-nação moderno se colocaram contra ou resistiram às questões que advinham da ciência moderna. Então temos aí uma incongruência, né, entre duas áreas, duas instituições, dois grupos que nos últimos séculos caminharam para e passo, lado a lado, e que aqui no Brasil, diante da pandemia, então acabaram entrando em choque, com falas e posturas, inclusive uns tentando deslegitimar o trabalho do outro campo, e isso gerou inclusive um retardo no sentido da aplicação das vacinas ou de ações mais efetivas que deveriam ter sido feitas, inclusive nesse sentido do enfrentamento da doença, porque a voz da ciência, digamos assim, como falamos, né, que tem sido aquela mais ouvida nos últimos tempos para lidar com essas questões humanas, repito, principalmente diante de questões da saúde, não foi uma voz ouvida, pelo contrário, por vezes foi rechaçada, problematizada por alguns representantes do governo. Isso obviamente atingiu a população, a consciência coletiva foi muito atingida, porque houveram, como dissemos, milhares de mortos, milhares de famílias, portanto, ficaram enlutadas, com sofrimento muito significativo, e isso obviamente abalou o governo de Jair Messias Bolsonaro. Então acho que esse é um elemento fundamental para chamar a atenção aqui, talvez desse desgaste então que o governo anterior sofreu e que com certeza contribuiu para a sua não reeleição. Um outro aspecto que nos parece importante retomar aqui, retratar aqui, tem a ver com aquilo que na sociologia se chama de políticas identitárias ou movimentos culturais, que são aqueles movimentos advindos de grupos que, assim se diz normalmente, historicamente estiveram destituídos de uma possibilidade de uma participação mais efetiva na esfera pública, requerendo seus direitos, sua cultura, sua legitimidade, seu olhar para o mundo. Estamos aqui falando do quê? Dos movimentos negros, do movimento LGBTQIA+, do movimento indígena, da própria questão da sexualidade, né, que vem, de um certo modo, colocando em xeque padrões antigos de convivialidade social, como, por exemplo, a própria família tradicional mononuclear, e isso muito ligado, inclusive, àquilo que se chama da emancipação feminina, né, o fato de que as mulheres, então, nas últimas décadas, em primeiro lugar, entraram no mercado de trabalho, obtiveram uma independência, uma autonomia diante das figuras masculinas tradicionais, colocando em xeque então essa autoridade, inclusive do ponto de vista do casamento do homem na família, e colocando em xeque inclusive a própria cultura, né, o próprio padrão moral, em grande medida advindo de algumas religiões, que vão colocar a possibilidade de relações polígamas e outros tipos de relações amorosas, sexuais, como pecado, como problemas a serem resolvidos, né? Ou seja, vivemos um período de alargamento da liberdade do ponto de vista da sexualidade humana, principalmente trazido então com a emancipação feminina e assim sucessivamente, o que na sequência acaba colocando em xeque, como acabamos de dizer, uma série de valores e instituições tradicionais, como por exemplo aqui advindos de algumas religiões que por intermédio de uma leitura da Bíblia, por exemplo, vão tentar dizer
qual que é o papel da mulher, do homem, do ponto de vista inclusive da sua sexualidade, e que contrasta com as novas leituras que passam a ser feitas, ditadas a partir desta emancipação feminina, do próprio movimento feminista, que adentra inclusive não só os movimentos sociais, mas a própria academia, né, as universidades, que passam a produzir outros tipos de conhecimento embasados em outras fontes, e que acabam todos esses movimentos então contrastando com certos modelos de sociedade, valores que estavam arraigados aí, predominavam durante um bom tempo. Esses movimentos culturais, assim chamados, né, essas políticas identitárias, então desses grupos específicos, eles acabam entrando em pauta nas últimas décadas também, tendo um crescimento muito significativo, entrando no debate na esfera pública, inclusive, forçando o Estado, né, no sentido de requerer direitos, ampliar as garantias que se relacionam com a sua visão de mundo, a sua religiosidade, a sua forma de entender o mundo, de lidar com o mundo, inclusive o seu próprio idioma e assim sucessivamente. E para ilustrar isso, é só pensarmos então no processo de colonização que tivemos no Brasil há 500 anos, há 523 anos aproximadamente, né? Quando o homem branco europeu chega aqui, os portugueses, acabam entrando em contato com os indígenas que aqui já viviam e trazem na sequência, inclusive por conta do período escravocrata, né, que no Brasil durou quase 400 anos, trazem os negros da África para trabalharem aqui nas fazendas, né, no primeiro momento ali nas fazendas de produtoras de açúcar, de depois do café e assim sucessivamente. E aí é interessante lembrarmos que se temos 523 anos de Brasil, do ponto de vista da história, a partir da chegada dos portugueses, dos colonizadores, desses 523 anos, quase 400 anos se deram do ponto de vista de um sistema escravocrata, ou seja, de um sistema que permitia que os escravos, os negros, o homem e a mulher negra fossem escravizados, não fossem tratados como cidadãos portadores de direitos, né? Inclusive eram acorrentados, eram chicoteados, eram mutilados, eram violentados, né? Porque se via na época, por conta deste processo colonial escravista, que estava presente no mundo na época, não só no Brasil, né? Que colocava então a raça branca como superior, né? Do ponto de vista de uma leitura biológica, simplesmente, racista inclusive, né? No sentido aqui o racista que colocava o branco como superior ao negro, o negro não detentor de uma alma, né? De uma inferioridade inclusive cultural, e poder, o que dava então, legitimava, digamos assim, então essa possibilidade de escravizar esses indivíduos. Se pensarmos na realidade brasileira, então, repito, porque isso me parece importante, dos 523 anos que temos de leitura histórica do Brasil após a colonização, quase 400 foram feitos da escravidão. Nesse sentido, é possível dizer que a escravidão é algo do ponto de vista não só histórico, institucional que aconteceu, mas cultural, que está no nosso DNA. Né? Então, é muito comum que ainda hoje no Brasil nós tenhamos muita dificuldade de lidar, por exemplo, com a situação do negro, de alguns de nós, infelizmente, ainda por conta desse histórico, né, que perdurou durante muito tempo e acabou muito recentemente, né? Muito recentemente saímos de uma perspectiva escravocrata para uma perspectiva, por exemplo, da cidadania, de estender a cidadania para as pessoas, né? Ou seja, de colocarmos que todos são iguais perante a lei, aí tem a ver com o Estado-nação, das repúblicas, as modernas repúblicas, baseadas numa perspectiva laica, na lei, na Constituição. E um dos direitos fundamentais da Constituição, uma das prerrogativas fundamentais da Constituição, melhor dizendo, é dizer que todos são iguais perante a lei, né? Pretos, brancos, indígenas, amarelos, japoneses, orientais, etc. Todos somos iguais, todos somos cidadãos, todos temos direitos e garantias, todos temos deveres diante de uma realidade agora que coloca essa igualdade do ponto de vista da lei, inclusive, para todos, independente de sermos brancos, pretos, heterossexuais, homossexuais e assim sucessivamente, né? Mas isso é muito recente, então isso trouxe, do ponto de vista da cultura brasileira, dificuldades muito grandes para que nós, embora saindo institucionalmente de um regime escravocrata para um regime democrático, mas essa institucionalidade não veio acompanhada de uma cultura. Muitos de nós ainda se mantêm presos a uma cultura, um universo simbólico que vê, por exemplo, o negro como alguém inferior. Por que estamos dizendo isso? Né? Para analisarmos essa questão das identidades, aí, das políticas identitárias, dos movimentos culturais, assim chamados. Né? E o que isso tem a ver com a não reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro? Tem a ver porque o presidente Jair Messias Bolsonaro não teve
a habilidade necessária, talvez não teve nem mesmo a vontade necessária, talvez não teve, muito provavelmente não teve a leitura necessária, inclusive sociológica, para entender que o Brasil é feito por esses atravessamentos, né? Esses grupos aí que se chamam então de grupos identitários, eles compõem o país Brasil, desde o seu nascedouro, né? E, como dissemos, esses grupos têm requerido nos últimos anos, né, prerrogativas do ponto de vista do direito, têm debatido na esfera pública, têm conquistado espaço, seja do ponto de vista do aspecto político, seja do ponto de vista acadêmico e assim sucessivamente, seja do ponto de vista da mídia, midiático, na televisão, etc., tem ressaltado as suas pautas, trazido para a arena de discussão a sua visão de mundo. E é sabido que o presidente Jair Messias Bolsonaro, por se identificar com uma perspectiva mais conservadora, ou seja, aqui no Brasil entendida como aquele que se liga mais a uma realidade do homem branco, classe média, heterossexual, a priori seguidor de uma instituição religiosa tradicional que tem valores específicos, por exemplo, do ponto de vista da sexualidade, né, onde essa sexualidade pode se dar, por exemplo, só no casamento e muito voltada para a procriação, ou seja, uma série de leituras e valores que contrastam, né, que vão no sentido contrário daquelas perspectivas que advêm desses grupos identitários, né? E aí é preciso dizer que aqui é um aspecto muito delicado, que quando a gente fala então dessa relação do presidente Jair Messias Bolsonaro com o movimento mais conservador, isso acaba sendo uma realidade brasileira que inclusive surge nos últimos anos, esse movimento conservador desde 2013, 14, com aquelas manifestações contra o aumento da passagem de ônibus em São Paulo e contra certas atitudes tomadas pela presidente Dilma Rousseff na época. Isso, de um certo modo, de lá para cá tivemos um crescimento, né, desse chamado movimento conservador, que pauta-se por valores advindos de outras instituições, que não essas que são as instituições, os valores que são defendidos por esses movimentos, né, identitários, os negros, os indígenas e assim sucessivamente. O fato é que essa dificuldade de comunicação, que ficou muito clara por parte da Presidência da República diante desses grupos, que, repetimos, fazem parte do país Brasil, compõem o país Brasil, o presidente não teve aquilo que Max Weber, mais uma vez podemos chamar a atenção aqui de Max Weber, para Max Weber, esse clássico das ciências sociais, vai chamar de uma postura baseada numa ética da responsabilidade. O que é uma postura baseada na ética da responsabilidade feita por um político, por exemplo? O político não age embasado apenas nos seus valores pessoais. Para dar um exemplo, o presidente não pode, por exemplo, ele é católico. Tudo bem, uma prerrogativa dele como cidadão ser católico. Não precisa deixar de ser católico para ser presidente. Mas enquanto presidente ele não pode querer impor a religiosidade católica, por exemplo, para toda a população brasileira. Isso não cabe. Por quê? Porque nem toda a população brasileira, inclusive do ponto de vista do seu histórico, da sua tradição, da sua cultura, segue o catolicismo. Os negros, por exemplo, por terem vindo da África, e a África é um locus em que religiões afrodescendentes se desenvolveram, os negros muitas vezes estão ligados a outros tipos de religiosidade, que não a católica. Embora tenha havido um sincretismo religioso no Brasil com a chegada dos negros, que foram misturando alguns dos rituais deles trazidos da África com o próprio catolicismo, fazendo com que a sua religiosidade fosse passível de existência aqui dentro. Mas nem todos seguem, por exemplo, a Igreja Católica, a religiosidade advinda da instituição católica. Então o presidente da República não pode querer impor a sua religiosidade a todos. E aí a ética da responsabilidade, ou seja, o presidente da República tem que ser capaz de entender que uma coisa é a sua religiosidade como pessoa, que é todo o direito dele de ter. Mas assim como os outros cidadãos também têm o direito de exercerem a sua religiosidade. Então o presidente da República não pode entrar nessa pauta, não pode tentar impor essa questão, ou também, por outro lado, não pode minimizar, né, atacar as crenças, os valores de determinados grupos. E foi isso que aconteceu nos últimos 4 anos, entre 2018 e 2022. Isso muito claramente ficou passível de análise, o que fez com que a figura de Jair Messias Bolsonaro também passasse por inúmeros desgastes, porque, como dissemos aqui, como o próprio Max Weber nos ensinou, não houve a postura presidencial embasada naquilo que se chama da ética da responsabilidade, ou seja, antes de agir, de propor ações, o político, né, acho que serve para um político essa análise, precisa ter a capacidade de fazer uma leitura de contexto,
sabendo, em primeiro lugar, dividir aquilo que são valores pessoais dele como pessoa, como cidadão, e ele pode ter, não precisa deixar de ter por ser presidente, mas saber que ele não pode, ele não deve impor isso ao restante da população, porque as pessoas têm histórias diferentes, vieram de lugares diferentes, trouxeram valores diferentes, e isso não faz ninguém melhor ou pior do que ninguém, até porque na democracia, que é o regime por meio do qual os diferentes convivem, né? Todos, obviamente, sobre a Constituição, sobre a lei, todos têm direitos e deveres. Então, a Constituição laica, não religiosa, até por isso um presidente da República não pode tentar impor uma religião específica, porque o Estado democrático moderno não é religioso, ele é laico, ele é baseado na lei, né? Então, é o tipo do Estado, por exemplo, que permite que todas as religiões possam exercer a sua fé, a sua crenças, mas ao mesmo tempo, se elas têm o direito de exercer os seus rituais, as suas crenças, as diferentes religiões, para usar esse exemplo, ao mesmo tempo elas têm que respeitar os rituais, as crenças, os valores das outras religiões. E tudo bem, todos vivemos em harmonia, né? Todo mundo tendo o direito de se manifestar, de fazer os rituais que mais entendem que convém com as suas crenças, etc., respeitando da mesma forma os outros. Isso não houve, né? Durante os últimos 4 anos, não houve essa questão da ética, da responsabilidade. O presidente acabou agindo, como Max Weber mais uma vez nos ensina, a partir daquilo que se chama de ética da convicção. Ou seja, ele embasado nos seus valores pessoais, congregado com certos grupos que comungavam com ele de determinados valores, ele acabou agindo numa perspectiva comunitarista, como se diz na sociologia, ou seja, se fechou. Ele e seu grupo se fecharam em relação ao restante do país. E aí, como que ficaram numa bolha, né? Incapazes de se comunicar, incapazes de tentar resolver questões que abrangia o Brasil de 220 milhões de pessoas, que vai para além desta bolha, deste grupo próximo ao presidente. Então, acho que essa foi uma questão também muito significativa, que gerou muito desgaste no Brasil, porque, como dissemos, é um país caracterizado por essa idiosincrasia que vem desta miscigenação, né? E aí, basta lembrarmos o que ocorreu agora em janeiro, por exemplo, recente, agora de 2023, a questão lá do problema com os Yanomamis, né? Os indígenas Yanomamis na região da Amazônia, que foram descobertos lá numa precariedade existencial muito grande do ponto de vista da saúde, várias crianças morreram, estavam subnutridos, etc., tornando público isso que estamos falando aqui, ou seja, um distanciamento que houve entre a presidência da República e os seus ministérios, inclusive, diante de determinadas populações, deixando essas populações muitas vezes na situação de marginalidade ou, no mínimo, de não visibilidade. Então, acho que isso retrata bem esse exemplo dos Yanomamis de janeiro, como que a figura do presidente, então, se desgastou muito significativamente nos últimos anos, e mesmo tendo a máquina na mão, como se diz, né, sendo o favorito para a reeleição, até por estar ali há 4 anos com a máquina na mão, não conseguiu se reeleger. Então, acho que para este vídeo, né, pensando nessas questões específicas, entendemos que esses são fatores importantes aí que contribuíram para a não reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro. Um abraço a todos.